Tomamos a segunda carta de São Paulo, no capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. No acharem, digam amém. Todo mundo achou? Versículo 3. Segundo carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E o versículo 3 narra assim: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. O mundo que nós estamos vivendo, já é uma grande parte, já conclui esta palavra que a Bíblia narra. O filho da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e tudo o que é sagrado. Tudo que é divino e tudo que é sagrado é propriedade de Deus. E o sagrado é uma particularidade criada por Deus e disponibilizado por cada um que interessa neste produto sagrado, que está dentro de uma fundação ou dentro de uma organização cristã. Esta organização criou sobre a humanidade um jeito de combater o que não é divino e o que não é sagrado. O que não seria sagrado não estaria com. Por isso o sagrado está com o Senhor. Então é consagrado. O Senhor mais o sagrado fica consagrado. E a iniquidade, o filho da perdição, ele quer tirar o sagrado de nós. Ele quer tirar a bênção de nós, propondo uma vida muito fácil, muito cômoda, uma vida que não compromete ninguém. Por conta desta evolução, que todo mundo sabe, foi tirando com muita sutilidade o sagrado de nossas vidas. É só analisar um pouco. A vida hoje é muito fácil para viver. Mas quando você vive fora do que é sagrado. Para uma vida consagrada, que não significa que o consagrado é só as freiras, os padres. Eles são de uma maneira especial, de um chamamento especial. Mas todos nós somos. A própria igreja nos ensina que pelo batismo, todos nós nos tornamos profetas. Todos nós se tornamos sacerdotes, sacerdotisa. Somos sacerdócio da nossa igreja doméstica. Então nós também somos com o Senhor. Porém, irmãos e irmãs,
O consagrado tem que estar sempre liberado, ou liberando o sagrado deixado por uma instituição. Essa instituição, ela é sacramental. Ela vem dos mandamentos da fundação cristã, que é literalmente os sacramentos, que é instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Como que poderia tirar o sagrado da vida de um ser humano? Jogando uma ideia ao contrário, uma ideia que não necessita obedecer às ordens sagradas. Não precisa. E o mundo está chegando num tempo que o povo não tem mais essa força. Os pregadores não têm mais força para pregar. A liderança não tem mais força para liderar. Percebe como a coisa está indo muito assim, de qualquer jeito. Sem contrapor aquilo que vem como bom, vantajoso, lucrativo, mas que não é sagrado. Quando se tira o sagrado, ou quando não cultiva o sagrado, a pessoa se torna, como diz a Bíblia, relaxado. E Hebreus nos ensina que não podemos nos relaxar no ensinamento ou no conhecimento do Senhor nosso Deus. Paulo, o autor do Hebreu, ele nos ensina uma coisa muito bonita, que vai nos dizer assim, deixa eu ver se eu pego aqui, eu acho que é 2, se não me falha, do livro de Hebreus, que ele diz isto, olha, Hebreus capítulo 2, vai um pouquinho para frente, que você vai encontrar Timóteo, e depois de Timóteo já vem Hebreus. Poxa, hoje está tendo tantos capítulos bíblicos, né? E ali em Hebreus capítulo 2, ele diz a importância de sua mensagem, e que ele ensina. Amém? Por isso, é necessário prestarmos maior atenção à mensagem que temos recebido, para não acontecer que nos desviamos do caminho reto. Você tem conhecimento de tantos que já desviaram. Quantos era coroinha, era catequista, enfim, tinha um trabalho tão bonito na igreja. Você deve conhecer alguém assim. E que hoje são desviados. E esse desvio aconteceu por quê? Porque alguém tirou o que foi semeado. Eu lembro quando a gente plantava arroz na vargem, no brejo. E normalmente naquele brejo, nas baixadas lá onde a gente morava, aquele barro meio preto de vargem, era uma coisa meio liguenta, meio argilosa, parecia uma argila. E você batia a maquininha e a cova não fechava muito bem. E aí então vinha aqueles chupim, aqueles pássaros pretos, e arrancava tudo que era plantado. Nessa linha de pensamento, acontece a mesma coisa. Quando não se presta maior atenção na mensagem, o inimigo vem e rouba. Ele tira. E aquilo que é tirado faz falta. Para você ter boa oração, você precisa ter boa ação. Mas se as tuas ações é roubada, você não tem ânimo para orar, não tem ânimo para fazer as coisas. Então a Bíblia diz que isso traz um prejuízo muito grande mesmo. Se você voltar ali no capítulo que nós estávamos ontem, no Colossenses, né? Ou melhor, Tessalonicenses,
a Bíblia vai dizer assim, no versículo 4: o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, e olha o que faz, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. E aí que é o complicado. A Bíblia narra tantos fatos relacionados a essa perda, tanto no Antigo como no Novo Testamento. São Paulo, falando aos Atos Apóstolos, ele recomenda o povo, tanto dos Atos como de Éfeso, como também dos Coríntios, que é para tomar muito cuidado, porque haveria aquelas pessoas que iria tirar aquela unção, aquela pregação que ele foi e fez naquele povo. Cuide para que ninguém roube ou tire a mensagem que por vocês foram anunciados. Porque uns pregam por interesse financeiro, outros pregam por inveja, e outros pregam para despregar aquilo que nós pregamos. Então, queria que vocês entendessem, diz Paulo, que nunca desvirtue de forma alguma a mensagem que de mim tendes recebido. Aí ele inclui Coríntios, Tessalonicenses, a comunidade de Éfeso, a comunidade dos Atos dos Apóstolos, a comunidade dos Filipenses. Ele conclui todas essas comunidades por onde ele passou. E aqui em Tessalonicenses, ele percebe que as pessoas se preocupam muito com a vinda do Senhor, já naquele tempo. Mas não se preocupava em se converter para esperar o Senhor. Então ele está avisando, vai vir antes toda essa perseguição. E as perseguições vieram. Todos esses apóstolos mais de ponta, todos foram mortos, no intuito de acabar com a missão. Mas ela não acabou. Deus manteve para acabar com a igreja, mas não acabou. E aí então ele diz claramente no versículo 4, que o adversário que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Quais são as ideias e as propostas hoje? Ir tirando, assim sutilmente, a fé do povo. Tirando as imagens, tirando a credibilidade, para eles atingir o que é o alvo da igreja. E o alvo da igreja é literalmente o Santíssimo, que é o corpo de Cristo, que é a aliança. Essa aliança é feita entre Cristo e o homem. Aliança é um contrato, é algo definido. Me aliancei, me contratei. Bom, já que você se contratou, você está comigo. Então você vai receber o sagrado. Recebendo o sagrado, você fica consagrado. Porque isto que eu vou te dar é o meu corpo. Isto é o meu sangue, que ao fazer, lembre em minha memória. Porém, irmãs, como que a luta e a guerra contra o sagrado está acontecendo? O que já aconteceu no passado. O consagrado era a Arca da Aliança.
que o Senhor pediu que Moisés o fizesse e que aquela arca caminhasse em todo o tempo até o cumprimento de uma aliança, que biblicamente é chamada Antiga Aliança. Quando chegou o fim da Antiga Aliança, o Senhor renova e faz uma nova aliança. E uma nova aliança que será eternamente. Depois desta aliança, não vai ter outra. Essa é a nova e a eterna aliança. Por que eterna? Porque não tem mais fim. E não terá mais outra. Essa é a definitiva. Porque esta aliança, ela vem acontecer na segunda vinda de Jesus. O que ele vem fazer? Ele vem buscar o que ele deixou ao nosso compromisso. Nós somos comprometidos a uma igreja. Nós somos comprometidos a uma fé. A fé nesta aliança que foi derramada por nós. Mas o inimigo, ele está batendo muito forte em cima desta aliança. Ele não pode atacar diretamente. Então ele ataca indiretamente. Você tem ideia do índice de gente que não está comungando porque está em pecado do adultério? Estas pessoas já está cedendo o lugar para o adversário. Então o adversário já se instalou no sagrado desta família. Já tomou o direito, que era o da aliança, e deixou a aliança se quebrar. E hoje, então as pessoas não podem ter mais o corpo de Cristo com eles, porque eles quebraram uma aliança com o Senhor. Então ele já está tomando o lugar sagrado e já está aplicando a iniquidade das pessoas não ter mais crédito ao pecado, de achar que nada mais é pecado. E é impressionante, né? Porque a Bíblia diz no versículo 5: não vos lembreis de que vos dizias estas coisas quando ainda estava convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que só se manifestará ao seu tempo. Então ele está ainda seguro, porque algo o detém. Porque ainda está no tempo da pessoa se converter ou se depravar de uma vez. Mas vai chegar a hora em que esse tempo vai ser acabado. Porque, amados, esse tempo está dentro de um tempo estabelecido por Deus. E quando esse tempo se cumprir, então o Senhor volta para buscar o sagrado que Ele deixou na terra. E aí acontecerá o que Ele já fez uma certa vez com o povo de outrora. Pegue rapidinho para ver o que ocorreu. Se eu estou certo, deve estar ali pelo livro de Daniel. Daniel está depois de Oséias, de Joel, Oséias, por ali fora. E quando acharem, digam amém. Amém? Deixa eu achar aqui que eu quero ver na qual texto que está.
São passagens maravilhosas que a Bíblia nos narra e que vale a pena a gente rever. Esta história aconteceu, Daniel capítulo 5, aconteceu com o filho de Nabucodonosor. Daniel capítulo 5. Veja que história. E como a iniquidade entrou lá. O rei Baltazar deu uma festa para seu 1000 nobres, em presença dos quais pôs-se a beber vinho. Excitado pela bebida, mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que seu pai Nabucodonosor tinha arrebatado ao templo de Jerusalém, a fim de que o rei e seus nobres, suas mulheres e suas concubinas dele se servissem para beber. Olha para o altar. O que foi tirado do templo, quando destruiu o templo, isso por ira de Satanás, eles pegaram os utensílios nobres, que vocês percebem aí. Ele, citado pelo vinho, versículo 2, mandou trazer o vaso de ouro, de prata, que seu pai Nabucodonosor tinha arrebatado do templo de Jerusalém, a fim que os seus nobres, suas mulheres, suas concubinas, deles servissem para beber. Então era o sagrado no meio do amaldiçoado. Os utensílios sagrados é algo que é patrimônio de Deus. Por isso o Santíssimo é um patrimônio de Deus, ou seja, é Deus. Você quer tanto Deus, e às vezes não vai ficar um minutinho na presença dEle. Ali não é uma partícula apenas, ali é Cristo. É Jesus que está ali dentro. É só entender. Isto é o meu corpo. Isto que eu estou dando é o meu corpo. E vocês façam isto. Amigos e amigas, Jesus não estava dando pão, mas para o físico era pão. Pela fé é o corpo dele. Mas como que é o corpo dele, se o corpo dele está aqui sentado numa mesa, como é que o corpo dele pode ser um pedaço de pão? Mas ele não retirou. E quando retalharam ele, dizendo, isso é duro demais, Jesus, você está louco, as suas palavras não condiz, você não fala coisa com coisa, eu não quero saber mais de você, Deus me perdoe, que ideia louca de comer você, nós não somos canibal. Mas isso escandaliza vocês? Vocês querem ir embora? Isso você vai encontrar lá em 6 de João. Somente Pedro disse, para onde iríamos nós, Senhor? Então, as coisas sagradas é uma loucura para a ciência. É uma loucura para a razão. E, queridos irmãos, mas é o sagrado. E eles estavam festejando com o sagrado. Por isso que temos que ter muito zelo com o nosso corpo. Temos que ter muito respeito com o nosso corpo. Temos que cuidar bem do nosso corpo. Porque o nosso corpo, no sagrado, é com. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Você engole uma partícula e a partícula desaparece, dissolve. E olha a humildade de Jesus. Ela dissolve para transformar em você. Por isso, irmãos e irmãs, o sagrado tem que ser respeitado, tem que ser vivenciado,
tem que estar num lugar de honra no nosso coração. E esse lugar de honra é só dele, é só de Cristo. Não pode ter interferência, não pode ter mau pensamento, não pode reservar um cantinho no coração para carregar a mágoa, os lamentos, o sentimento de culpa. Cantinho do coração não pode carregar aquilo que vem de trás, a preguiça, o desânimo, a tristeza, o apego, não pode. Deus não fica num coração sujo, não. Deus não fica num coração que tem malícia, não. Deus não fica. Não se engane. Não se engane. O teu coração é totalmente de Cristo ou é totalmente seu e do seu iníquo procedimento? Não adianta. Por isso, a Bíblia diz, o teu sim tem que ser sim, e o teu não tem que ser não. O que passar disto vem do diabo, vem do maligno. Então, se você dá sim ao consagrado, você não pode, ao mesmo tempo que dar sim, dar o não. Seu sim seja sim, seu não seja não. E este homem, se você estuda as histórias, Baltazar, ele foi criado praticamente junto com os homens de Deus. Ele foi um que questionou o seu pai Nabucodonosor quando a proposta foi de jogar Sidraque, Misaque e Abedênego na fogueira. Porque ele era muito ligado com Daniel. Era muito ligado com Abedênego. Porque ele era jovenzinho. E ele convivia com este povo. Porém, irmãos e irmãs, mas o poder subiu na cabeça dele. Ele senta no trono do seu pai. E o seu pai fez tanta besteira, tanta besteira, que o profeta chegou a dizer para ele que ele ia acabar ficando como um animal comendo capim. E ele teve que passar por isso, porque a voz do profeta falou e Deus confirmou. E aí, pouco tempo depois, ele morre. E o seu filho subiu no trono. Mas os persas, os medos, os sátrapas, tudo tinha os olhos voltados para Jerusalém. Porque Jerusalém é a cidade que todo mundo queria ter. Jerusalém é tido como a cidade do poder. Por que estão essa guerra lá hoje com Israel? Porque todo mundo quer abocanhar. E lá no fundo está se voltando o que já foi acontecido no passado. E o grande perigo é de sitiar mesmo. E se sitiar e tomar Jerusalém, então uma vez que se toma Jerusalém, toma o centro de todo o cristianismo. Aí então, Jerusalém sendo tomado, o mundo está em uma ala pagã, aonde se proibirá batismo, aonde se proibirá casamento sacramental, aonde se proibirá tudo o que é sagrado. Mas tem que confirmar a palavra, que o filho da iniquidade iria fazer isto. E é isto que ninguém se prepara para entender estes acontecimentos. Mas Deus dá um tremendo sinal para Baltazar. E ali, irmãos e irmãs, o versículo 3 diz, porque nós estamos estudando o sagrado de Deus e o amaldiçoado do demônio. No versículo 3 diz, trouxeram então os vasos de ouro que tinha sido arrebatado do templo de Deus em Jerusalém. O rei e seus nobres, que suas mulheres, concubinas, enfim, todos estavam usando o sagrado para as festas abomináveis. 4. E depois de terem bebido vinho, entoaram louvor
aos deuses de ouro, de prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Então começaram a adorar os outros deuses. Depois que eles ficaram chapados, começaram a fazer isto. Nesse momento, olha como Deus age. Eis que surgiram dedos de mão humana a escrever defronte do candelabro no revestimento da parede do palácio real. O rei, à vista desta mão que escrevia, mudou de cor. Pensamentos tétricos assaltaram-no. Os músculos de seus rins relaxaram-se e seus joelhos entrechocaram-se. Gritou violentamente que mandasse vir os mágicos, os caldeus, os astrólogos. Mandou-lhe dizer: aquele que decifrar essas inscrições e me der o sentido dela, será revestido de púrpura e usará ao pescoço um colar de ouro e tomará o terceiro lugar no governo do meu reino. Quem que não queria isto? Mas quem que poderia desvendar isto? O que estava acontecendo? O dedo estava no campo sagrado. Então só quem estava com o sagrado poderia decifrar. Quem não estava com o sagrado não tinha como decifrar. Porque estava em trevas, e as trevas cegam os seus olhares. Mas João, o que isso tem a ver com nós hoje? A mesma coisa. A mesma coisa. Se você estiver no sagrado de Deus, você começa a entender tudo que a vida está te proporcionando. E ao invés de questionar e dizer, meu Deus, por que me está acontecendo isto? Se você estiver bem na graça de Deus, você vai dizer ao contrário: Senhor, o que queres me dizer com isto? Eu te glorifico porque eu me contentei quando estava na fartura, mas quero me contentar também quando estou na penúria. Então, quem pensa assim e luta sem desanimar, esse está no sagrado de Deus. E aquele dedo veio simplesmente para derrubar a abominação que eles estavam fazendo com o sagrado de Deus. Olha que coisa tremenda. Aquele dedo, somente o homem de Deus pôde desvendar. E o homem de Deus ainda puxou a orelha dele, porque quem estimulou Baltazar procurar Daniel foi a concubina dele, a mulher dele. Porque no tempo do seu pai, tudo o que ele profetizou aconteceu. E quando chamaram Daniel para vir revelar o tal dedo que estava escrevendo, ele simplesmente falou, versículo 10b, o rei disse, vive para sempre, não te deixes atemorizar pelas tuas ideias, não mudes assim tua cor. Isto a mulher dizendo para ele, há no teu reino um homem do qual habita o Espírito dos deuses santos. Quando teu pai era vivo, encontrava-se nele uma luz, uma inteligência e uma sabedoria comparável à sabedoria dos deuses. Por isso o rei Nabucodonosor, teu pai, tinha o nomeado chefe dos escribas, dos magos, dos caldeus e dos astrólogos. Só que quando Nabucodonosor bateu as botas,
a cúpula e a hierarquia que odiava Daniel fizeram um complô e jogaram ele fora do cargo dele. E estes caras que queriam o cargo subiu no lugar de Daniel. Mas Daniel, como era um homem de Deus, não fez questões de perder o cargo, porque ele não estava ali no palácio para ostentar aparência. Ele estava ali porque ele cumpria a ordem de um rei, mas servia o Deus da consagração. Porém, irmãos, irmãs, ele era jogado pelas traças, mas agora mandam chamar ele, porque ele tem uma sabedoria acima da sabedoria dos deuses que eles adoravam. E aí a palavra de Deus diz uma coisa muito impressionante no versículo 12. Havia se descoberto nesse Daniel, cognominado Baltazar, pelo rei, um espírito, de que forma? Superior à ciência, e uma penetração particular para interpretar os sonhos, explicar enigma e resolver dificuldade. Diga glória a Deus. Então foi inspirado, que se chama logo Daniel, ele dará o significado dessas inscrições. Até então estava jogado fora. Não se perturbe o coração. Mediante as propostas governamentais, mediante as propostas demoníacas, porque olha, não é rei, não estava com todo o seu reino festejando, não era o poder que matava quem queria, prendia quem queria, soltava, não era o bom da boca, mas olha onde teve que cair. E por que teve que ir atrás do tal Daniel com um denominado Baltazar? Porque esse apelido foi Nabucodonosor que deu. Porque o considerava como um filho. O filho de Nabucodonosor era Baltazar. Mas na verdade era Daniel. Irmãos e irmãs, olha a situação que o rei ficou. O versículo 5 diz a situação que o rei ficou quando ele viu os dedos correr na parede. Nesse momento, eis que surgiram dedos de mão humana a escrever defronte do candelabro do revestimento da parte do palácio real. O rei, à vista dessa mão que escrevia, mudou de cor. Continua a ver o estado que o rei ficou. 6, mudou de cor. 5 verso 6. Nossa. Mudou de cor, o que mais? Pensamento tréticos, o que mais? Imagina o peito começar a pular. E o que mais? E o que mais? De que jeito ele gritou? Ah! Ah! Até o vinho saiu nesse momento. Entrou em desespero. Dá um tapinha no irmão, diga, a mão de Deus pesa, amigo. Anda direito, porque Deus escreve a tua história com o dedo. A dedo. Porque ele já fez isso lá em Moisés. Com o seu dedo, está escrito em Êxodo, que com o dedo ele escreveu a lei para Moisés. E ai de quem negar a lei de Deus. Ai de quem corromper a lei de Deus. No teu último dia, você pode ficar na situação que o rei aqui ficou. Então é muito bom a gente viver bem, porque morrer vamos. Morrer não é o problema. O problema é de como
iremos morrer. Ou seja, que situação, que estado de espírito vamos ter nesse dia? Irmãos, e Daniel, versículo 13, 5:13, Daniel foi então introduzido diante do rei, o qual disse: és realmente Daniel, o deportado de Judá, que meu pai trouxe aqui na Judeia? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses habita em ti e que encontra em ti uma luz, uma inteligência e uma sabedoria singulares. Acabam de introduzir diante de mim os sábios e os magos para ler essa inscrição e descobrir o seu significado. Não puderam dar-me o significado destas palavras. Ora, asseguraram-me que tu és mestre na arte da interpretação e da solução de enigmas. Portanto, se puderem ler o texto e me dar o seu significado, será revestido de púrpura, usará ao pescoço um colar de ouro e ocupará o 3º lugar no governo do rei. Olha o que respondeu Daniel: guarda teus presentes, concede-os a outros. Lerei todavia este texto ao rei e dar-lhe-ei o significado. Ó rei, o Deus Altíssimo havia outorgado a Nabucodonosor teu pai realeza, grandeza, glória e majestade. Em razão dessa grandeza que lhe era conferida, todos os povos, todas as nações e pessoas de todas as línguas tremiam de medo diante dele. Mandava matar quem queria, deixava viver quem desejava, elevava e rebaixava quem lhe aprazia. Mas seu coração, tendo-se engrandecido, e seu espírito, tendo-se endurecido na presunção, foi deposto de seu trono e despojado de sua glória. Olha que show que ele dá no homem. Foi expulso do meio dos homens, tornando-se seu coração semelhante ao dos animais. Ficou em companhia dos animais selvagens, pastando erva como bois. E seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que ele reconhecesse que o Deus Altíssimo domina sobre a realeza humana. E aí eleva quem bem lhe apraz. Tu, Baltazar, seu filho, também sabia tudo isso, e não humilhaste teu coração. Tu ergueste contra o Senhor do céu. Trouxeram-te os vasos de seu templo, nos quais beberam vinho, tu e teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas. Deste louvor aos deuses de prata e de ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, cegos, surdos, impassíveis, em lugar de dar glória ao Deus de quem depende o teu sopro vital e todo o teu destino. Versículo 24. Assim, por ordem sua, essa mão foi enviada, e essas palavras foram traçadas. O texto aqui escrito se lê Mené, Tekel e Peres. Eis o significado dessas palavras. Mené: Deus contou os anos de teu reinado e nele põe um fim. Tekel: foste pesado na balança, considerado leve demais. Peres: teu reino vai ser dividido, entregue aos medos
e aos persas. Então, por ordem de Baltazar, Daniel foi revestido de púrpura. Colocaram-lhe ao pescoço um colar de ouro e publicou-se que ele ocuparia o terceiro lugar no governo do reino. Mas, nessa mesma noite, Baltazar, rei dos caldeus, foi morto. Diga glória a Deus. Por que morreu? Porque mexeu no sagrado de Deus. O mesmo aconteceu com os 2 filhos de Arão. Eram sacerdotes, mas mesmo sendo sacerdote, eles não tinham a autorização de entrar no Santo dos Santos. Mas desobedeceram. Entraram no Santo dos Santos e os 2 desapareceram dali. O sagrado de Deus, gente, é coisa muito séria. E é esse o ódio do inferno. É esse o ódio de Satanás. Que você continua sendo uma pessoa consagrada, uma pessoa bíblica. Então ele vem apurrinhar, direto ou indiretamente, a sua vida. Ou com doença, ou com problema financeiro, ou com perseguições, calúnia, fracasso. Ele tenta de toda que é forma para ver se consegue tirar você do caminho de Deus ou te usar como instrumento para você tirar quem dos seus está no caminho de Deus. Você parou para imaginar se um dia você proibir alguém da tua família fazer uma missão, fazer um trabalho? Você já parou para imaginar o que pode sobrar para você? A Bíblia diz: quem não está comigo, está contra mim. Aqueles que der um copo de água por ser os meus enviados, é a mim que está dando. Jerusalém, Jerusalém, vocês matam os meus profetas. Eu desejaria reunir eles como a galinha reúne os pintinhos embaixo das asas. Mas vocês expulsam uns e matam outro. Mas de ti não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. No lugar que Cristo fez esta prescrição, nada vive ali. É tudo acabado, é tudo morto. Então, queridos irmãos e irmãs, esse dedo de Deus entrou dentro do palácio. E esse dedo de Deus vai voltar a esta terra. Pode dizer glória a Deus. E tudo aquilo que é sagrado e que foi lançado fora, vai se complicar no dia do juízo. Vai se complicar, queridos irmãos. Por isso a gente tem que traçar uma vida de cristianismo, uma vida de bênção, uma vida verdadeira. Voltando ali na carta que São Paulo escreve, ele diz claramente como vai ser esse itinerário. Segundo em Tessalonicenses, no capítulo 2, e no versículo 9. Segundo Epístola aos Tessalonicenses 2:9. Quando acharem, digam amém. Todo mundo. A manifestação do ímpio
será acompanhada graças ao poder de Satanás. Satanás aqui, olha para o altar, é o chefe, é o maior de todos os espíritos maus, é o fundador do inferno, porque foi Satanás que articulou tanto o diabo como o demônio para afrontar Deus, sendo eles anjos. Olha que coisa terrível. Eles eram anjos de luz, mas eles se opuseram a Deus e se tornou Lúcifer, que quer dizer oposição da fé. Como se explica uma pessoa que vocês conhecem, que de repente era até um sacerdote, consagrando o corpo de Jesus? Você vê que o trabalho é lento. O inimigo trabalha com lentidão, mas com precisão. Como é que se explica dele acabar entrando numa casa paroquial e jogando a cuidadora, a zeladora da igreja, ou a cozinheira do padre, que talvez já é até uma senhora casada? Como é que ele consegue fazer essa mulher apaixonar por esse padre e esse padre apaixonar por esta mulher? Olha como a coisa, como é forte esta situação. Ou como ele consegue fazer um sacerdote ter uma tendência terrível pelo homossexualismo. Como? É através da manifestação do ímpio. E como é que ele consegue chegar nesses lugares sagrados? A família é um lugar sagrado. A tua cama é um lugar sagrado. Mas através do quê? Em muitos casos, através dos meios de comunicação. O que quer dizer? Meio que comunica a tua ação. Jeito que acaba te comunicando. Em outras palavras, redes sociais. É só entender qual é o papel da rede. Como que a gente consegue pegar aqueles peixes no fundo da água? Através de uma rede. E tantas outras armadilhas através de uma rede. Então, as redes e as mídias sociais foi e está sendo uma arma perigosíssima. Faz uma semana jejum do celular. Arrisca. Olha, eu só vou ligar meu celular daqui a 8 dias. Faz esse teste. E deixa o pau quebrar. É pior do que você deixar de comer 8 dias. Porque se você deixar de se alimentar 8 dias, é só você que está no jogo. Mas se você for um jogo de celular, quem está no jogo é o mundo. O mundo vai enlouquecer, porque ele preparou tanto acidente, tanto adultério, tanta morte, tanta falcatrua, e joga dentro da sua casa. E isso não só joga ali,
mas joga ali para você transmitir. Você não consegue olhar um fato celular e deletar. Você já passa uma mensagem. E aquele passa para aquele, aquele passa para aquele, aquele passa para aquele. Aí eu vi nas redes sociais. Você já percebeu que ninguém passa com muita facilidade uma mensagem divina, uma mensagem sagrada? E se passa, a pessoa nem olha, ele deleta. Então veja que essa é uma manifestação do ímpio, graças ao poder da tecnologia, graças ao poder de Satanás. E olha como ele diz: de toda sorte. Opa, espera lá. Acho que caiu aqui. Acho que me saiu folha aqui. Não, mas eu acho que caiu alguma coisa. Não, nós estamos, a minha folha acho que delatou daqui. Ah, desculpa, estou em outro aqui. De toda sorte e portentos, sinais e prodígios enganadores. E aí então, você vai percebendo tudo que se levanta: autoajuda, constelação, coach, parapsicologia, tudo vem como sinais e prodígios enganadores. Aí fazer oração com a varinha, a e quanto já não caiu nessa? E faz prodígios, e faz sinais. Só que enganador, está enganando. E você vai pregar isso no mundo que inteiro fica em cima disso. Você é um louco. Mas você não morre enganado. Não vai procurar esses lugares atrás de sua cura, porque vocês se lembram muito bem do João de Deus. Você não, xará. O João de Deus lá de Goiás. Quem ouviu falar do João de Deus de Goiás? Era um santo, curava o mundo. Mas a casa dele caiu. E esses sinais e prodígios enganadores vão cair também em nome de Jesus. Ah, vai cair. Porque se Deus levantou o dedo lá para Baltazar, por tudo que ele estava fazendo errado, a mão de Deus já está levantada sobre esse mundo. Ele vai pôr fim nesse planeta Terra. Quer você acredite ou não, você vai ver que isso vai acontecer. E aí, queridos irmãos e irmãs, não tem como você dizer assim: meu Deus, eu não sabia. Você sabia, você só não levou a sério. Diga misericórdia. Diga: me defenda dessa, Senhor. Olha o que a palavra de Deus ensina. Ele usará, versículo 10, ele usará de toda a sedução do mal como aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor, a verdade que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhe enviará um poder que os enganará e os seduzirá a acreditar no erro. Deus permite isso aí acontecer.
Porque Deus poderia vetar isto. Mas como eles desobedecem a Deus, Deus então enviou, vai. É um modo de dizer e outro de entender. Não é Deus que tem o espírito de erro e dá para eles. É a mesma história de Balaão e a mulinha lá. É o que vocês querem? São enviados, vão. Mas saibam que vocês estão enganados. Deste modo, versos 12, serão julgados e condenados todos os que não derem crédito à verdade, mas consentiram o mal. Então, muito pouco vão alcançar a salvação, porque olha que a gente que estão afundado nesse tipo de coisas. E aí quando você olha, por exemplo, aqui, está bem próximo aqui o livro de Zacarias, ali depois de Ageu, Zacarias nos dá tanta visão que é bonito a gente estudá-lo. Em Zacarias, no capítulo 13, a palavra de Deus fala com ele. Vai lá no Antigo Testamento, vai em Mateus, volta, vai ter Malaquias, já é Zacarias, para você achar mais rápido. Naquele dia jorrará uma fonte para a casa de Deus e para os habitantes de Jerusalém, que apagará os seus pecados e as suas impurezas. Naquele dia, oráculo do Senhor, exterminarei da terra até os nomes dos ídolos, não se falará mais deles, expulsarei os falsos profetas e todo o espírito impuro, no caso que estamos estudando, das falsas ideologias e filosofia. Se alguém intentar ainda dar um oráculo, seu pai e sua mãe, que o geraram, repreendê-lo-ão. Vai morrer, porque dizes mentira em nome do Senhor. Nesse dia Deus vai punir, seja ele quem for. E quando ele proferir os seus oráculos, eles mesmos, seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão. Naquele dia, os profetas terão vergonha de suas visões proféticas, e não mais se cobrirão com o manto de pele para mentir. Cada um dirá: não sou profeta, mas lavrador, e possuo terra desde a minha juventude. Se alguém lhe disser: que ferimentos são esses em tuas mãos? São ferimentos que recebi na casa de meus amigos. Responderá ele: espada, levanta-te contra o meu pastor, contra meu companheiro. Oráculo do Senhor dos Exércitos, fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersas. Voltarei a minha mão até mesmo contra os pequenos. Olha como o julgamento vai ser. Olha para o irmão do lado e diga: você está escutando, bendito? Por isso anda direitinho. Limpa esse corpo do pecado, da ganância. Tenha tempo para Deus. Porque nesse dia, esse é o dia do desespero. Mas amados, tudo isto vai acontecer no dia das trevas. Mas os eleitos não vão estar aqui. Porque Deus vai tirar os seus eleitos. E vai deixar esse mundo aqui por conta total. Por isso que é duro ser cristão. Porque você não vai entender por que você tem que sofrer tanto. Você não vai entender. E de repente você vai afrouxar e vai dizer: ah, não, está muito duro, eu tenho medo. Vocês lembram o tempo do Coroca? Que roçada que o Coroca deu. O medo que esse povo ficaram. Meu Deus, dava até dó de ver o medo.
O Coroca parou o mundo, pegou de cima para baixo, como surrar um café. Medo. As pessoas iam no mercado, tampando até os olhos com uma máscara, chegava em casa e vai jogar álcool em cima de toda a compra, e molha de álcool porque é perigoso. Filho, não sai de casa porque é perigoso. Nunca me esqueço, nós entramos na Barra, fui ver uns negócios na minha casa que eu tinha na Barra, foram no alto-falante. Cuidado, senhores e senhoras, não saia na rua, porque tem gente de outra cidade, e se a norte está morrendo muita gente de coronavírus. Tome cuidado. E eu andando lá no meio da rua sem máscara. E aí tinha um amigo meu, quase com a cabeça coberta. Eu cheguei, tudo bem? Fulano, sai, pelo amor, vai embora. Disse, credo, por quê? Não, usa máscara. Você não pode estar andando aqui. Você não está sabendo. Eu falei, sabendo do quê? Você não assiste televisão, não? Assisto. Isso é tudo mentira, isso não existe. Pelo amor de Deus, não entra aqui em casa. Um outro departamento. Olha, você não vem aqui, não vou poder te atender, porque você vai me trazer doença aqui no meu departamento. Nunca mais voltei, porque eu sou para levar bênção, não para levar desgraça. Eu estudo Bíblia. Passou 1 ano, 2, me ligou. Você sumiu, você não vai vir mais aqui. Eu disse, não posso levar doença no teu departamento, amigo. Não, mas o perigo já passou. Eu falei, não, o perigo ainda existe para quem não crê. Se você acreditasse, você nunca ia julgar que eu ia levar desgraça para você. Então me desculpe, mas eu sou de levar a bênção. Amém? Dá dó de ver o povo que é miserável de fé, como é pobre de fé. O Senhor Jesus diz assim, encontrarei fé quando eu voltar nessa terra. Aí nós estávamos na Barra e, olha, não vai porque vai ficar preso no caminho, porque já bloqueou Londrina, já bloqueou Biporã, já está bloqueado Maringá, não vai, e eles, quem chega lá, eles não deixam mais sair. Tem gente que faz 8 dias que está na estrada bloqueada. A minha sobrinha falou, tio, não vai, tio, o senhor vai ficar bloqueado. Eu disse, Jesus me diz que colocou uma porta aberta. E nós montamos e fomos atravessando. Passava naqueles bloqueios, carro de quilômetro, e nós desviando para a beira do asfalto. Vai tocando. E dizendo, Jesus, abre nosso caminho. Porque Apocalipse 3:7 seguinte diz que ele colocou uma porta aberta. A porta que Jesus abre, ninguém fecha, meu irmão. Diga aí para o outro lado. É duro acreditar assim, não é? Mas a gente fez. E como é que nós vai fazer a festa dos teus 50 anos e o Coronas? Como é que vai fazer o retiro aqui na chácara? Fazendo o retiro. E foi feito. Amados, a fé é uma coisa muito bonita. Por isso o profeta está lhe dizendo isto, olha. 13, versículo 7. Espada, levanta-te contra o meu pastor. Agora imagina toda, eu estava vendo na televisão ontem, que coisa do inferno. Um pastor, de paletó e gravata, ontem à noite, segurando o cabelo de uma senhora, de uma jovem, sei lá, e ela, de onde você veio, diabo? Eu vim lá da igreja católica. Ué, mas por que você veio de lá? Porque lá já conquistei todo mundo, agora eu tenho que conquistar aqui na igreja evangélica. O que você está fazendo com ela?
Eu vou acabar com ela, com o casamento dela. Diga misericórdia. A espada vai levantar contra esse tipo de pastor. Contra esse tipo de coach que ensina que para você vencer você tem que gritar, você tem que pular, você tem que botar fora, você tem que ter um altruísmo, um pensamento positivo. Isso é coisa diabólica. Deus abençoe, ó. Isso é ele que faz. No mínimo é um acidente, caiu de moto, bebeu. Ele vai fazendo, é o tranca-rua. Deita e rola onde quer, como quer. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Por isso, essa noite, depois da janta, eu quero consagrar. Por isso que nós estamos falando sobre o consagrado. Mas o consagrado não pode trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Um aniversário não pode atrapalhar o teu consagrado. Nem que o parente ou amigo vira nos avessos. Porque o teu amigo, o teu parente não tem céu para te dar, irmãos. É só Jesus. É loucura. É loucura. O que a Bíblia diz? Fere o pastor, que as ovelhas se dispersam. Voltarei a minha mão, até mesmo contra os pequenos. Versículo 8, essa você tem que marcar. Em toda a terra, oráculo do Senhor, 2/3 dos habitantes serão exterminados e 1/3 subsistirá. Mas farei passar este 1/3 pelo fogo. Purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro. Então ele invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi, este é o meu povo. E ele responderá, o Senhor é o meu Deus. Pode aplaudir mesmo. Mas quem vai chegar a esse patamar? Aqueles que colocaram o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas. Queridos irmãos e queridas irmãs, para nós terminarmos o pensamento, é necessário ver o que a Bíblia conta. No capítulo 3, nós estávamos em 2 Tessalonicenses 2. Agora, São Paulo está escrevendo para aqueles que querem ser eleitos. Por fim, irmãos, orai por nós. É o que eu peço encarecidamente a todos. Para que a palavra do Senhor se propague e seja estimada, tal como acontece entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Porque nem todos possuem a fé. Dá um tapinha no irmão, diga, você possui fé, irmão? A Bíblia diz que nem todos. Mas o Senhor é fiel, e Ele há de vos dar forças e vos preservar do mal. Diga, eu quero essa força, Senhor. Ah, mas fala por você mesmo, não precisa eu mandar. Essa é a única e a definitiva. Quanto a vós, versículo 4, temos plena certeza no Senhor do que estarei cumprindo e cumprirei. E continuarei a cumprir o que vos prescrevemos. Que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e a paciência de Cristo. Diga glória a Deus. É o que nós precisamos. Nós estudamos, queridos irmãos e irmãs, ser homens e mulheres consagrados, ser homens e mulheres bíblicos e ter aquela adesão
de mudanças de vida. Porque a quem mais é dado, termina, mais vai ser cobrado. E muitos, então, não quer mais se comprometer. Você não vê como é que é as histórias? A pessoa não vai casar porque tem medo que não dá certo. Mas, meu Pai do céu, não dando certo está do jeito que a pessoa está. Eles estão casados. Só que na lei do pecado. Prefere viver na lei do pecado e não prefere sair do pecado. Acha que não tem problema, agora é problema se casar, porque se casar, daí eu fico comprometido. Quer dizer que vivendo junto não é um compromisso. E o que é pior, você está comprometido não com a vida eterna, mas com a condenação eterna. Diga misericórdia. Você está comprometido com a condenação eterna. Acha que é fácil? Você manter essa linha, procurando no máximo a santidade? Você acha que as pessoas não têm vontade de dar uma namoradinha? Claro que tem. Mas é pecado, santo paraíso. A coisa acho que está feia aí para cima, hein? Se escurrasse ele daqui, ele vai aprontar por aí afora. Tranca-rua é terrível. Queridos irmãos e irmãs, a tentação é muito grande. E olha que tentação, hein? Porque quem não tem é tentado a querer. Quem tem, esfria. Não procura mais. Para virar um rolo e dizer assim: você deve ter outra, você não me procura mais. Ou se procura, não estou disposta agora porque eu estou com dor de cabeça, eu estou na TPM. Olha que rolo que dá. Diga misericórdia. Não, acho que não é D, né? É T, né? Eu falo D, mas não é D. É D ou T? Me ensina. Com T de tatu? Amém. Ficamos de pé. Gente, será que valeu escutar isso? O que vale não é tanto ouvir, mas praticar. A gente vai para uma jantinha, agora come demais, né? Cinquentão já foi de embrulho, ó. Cinquentão, esses dias a gente almoçou em Maringá, só um almocinho, 70 pau. Você já tomou café, almoçou, tomou café e ainda vai jantar. 4 refeições por 50. Tá caro? Tá não, né, pastor? Ainda tem mais amanhã ainda, né? Amanhã ainda surge um cafezinho. Esses dias lá nos alemãozinhos, nós quando vamos para o lado de Ponta Grossa, sempre paro nos alemãozinhos. E eu gosto de um pingado daquele leite. Que leite gostoso. Eu pedi um pingado, 20 pau. Uma xicrinha. 20, e vai subir. Amém? Então hoje está tudo caro. Segure nas mãos, nós só vai rezar um pouquinho, porque daqui a pouco nós vai voltar para valer. A hora que nós voltar, nós vamos encerrar o dia com clamor e oração. Amém? O ministério vai afiando as gargantas aí, porque nós vamos fazer uma marcha neste salão. É preciso expulsar essa nheca que está dentro. Chacoalha a mão dele e diga: tem nheca no teu coração? Nheca ou nhaca? Nhaca é do homem, nheca é da mulher. Nheca e nhaca.
Hã? Não é fácil. Grandão, tem eca por aí, não? Só ali do lado? Você não tem esse problema, né? Tem um problema é ela. É mentira dele. Não tem uma música que fala assim? É mentira dela. Amém? Italianão, tem nhaca aí nesse coração? Tem, né? Onde você arrumou essa morena bonita aí? Mas é sua ou está emprestada? Com papel passado? Sacramentalizado? Por que todo italiano gosta de moreninha? Hã? Está acreditando? Não entendi. Ah, eu entendi. Estou acreditando. 30 anos. Ainda você tem mais 3 de perrenho. Até os 33 é meio pauleira. Depois fica uma parceria total. Já está começando a parceria, né? É aquela benção, deita, vira e dorme. É o casal DVD, né? Mas isso que é o bonito. Porque daí acaba as ilusões. Saem as emoções. Só que quando ficar bem bom, um vai embora. E sempre o mais bom morre primeiro. Esse que é o problema. O mais bom morre primeiro. A baixinha era mais boa, morreu. E quem pega um viúvo, pegue sabendo que está pegando o pior. Porque o melhor já foi. Amém? Amém? Está escutando, dona Leia? Faz favor. Que bom. Tá chique, tudo azul. Cor do céu. Mineiro também está tudo azulado. Como a descida está azulada. Vocês estão idênticos com as nuvens, sabe? Eu gosto de falar como os mineiros, né? Os mineiros é gente bom demais, não é? Perguntei para tua menininha, o que você está fazendo? Estou à procura de pai. É legal, né? Estou à procura de pai, seu João. Eu disse, pai deve estar perdido por aí, uai. Pois eu vou achar. Não sei se achou. A pequenininha sua, como é que é? Lisa, né? Que nome bonito. Estou à procura de pai. É legal, né? Mas ela já está perdendo essa coisa mais linda. Já está virando paranaensinha, né? Já está falando porta, né? Já isso é a porta. Porque vai morando no colhão, vai prendendo no rato. Eu não consigo mais falar com mineiro como paranaense. Só tem que falar com mineiro, não é não? É mesmo da hora. Isto, segure na mão. Essa mão está quente? Está suada? Então você está vivo. Tem uma música bonita, mas vocês não sabem, que droga. Sabe nada, Sabrina? Eu vou desafiar. Alexandre também não sabe. Essa música é dos anos 60. Ela foi criada ou acabou lá? Não, ela está viva ainda. Então, olha lá, hein? Que pena, eu já esqueci ela. Mais velha que teu espírito está? Não, ela é assim, ó. Viva. A comadre sabe. Os cinquentão aí sabe. A tia Lena sabe. É assim, ó. No meu vozeirão vai ficar lindo. Viva Cristo na hóstia sagrada. Vai! Entre nós do Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Não conhece? É dos anos 60 só. É dos anos 80. Amém? Nossa, quanta gente cantava lá nas águas da areia essa música, viu? No altar, como é que é? No altar tu esperaste e nos deste o pão nosso para nos alimentar. Viva Cristo na hóstia sagrada, todos nós
queremos adorar. Viva Cristo na hóstia sagrada, no pão, nosso Pai, nossa lei. Eu estou sem voz. Então canta. Entre nós o Brasil. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Eu amo a antiguidade. Eu amo viver as histórias bonitas do passado. Eu, quando canto esse cântico, eu vejo a água da areia. Naquela procissão que não tinha fim. Aquelas veias de pano carijó amarrado na cabeça. Algumas até com um cigarro enrolado no pé da orelha. Aqueles homens esfregados da roça, com a cabeça de palha no bolso. Indo na missa. Mas era uma fé viva. Que coisa, né, gente? Aquele povo rezava com fé. As capelinhas tinham um cabide enorme para todo mundo chegar e pôr o chapéu de couro. E quando falava em Deus, tirava o chapéu. Foi embora tudo isso. Lembra disso, gente? A mulherada, tudo bem vestida, as jovens. Aquelas velhas tinham uma voz bonita. E começava, esticando, esticando. Louvando a Maria, o povo fiel. A voz repetia de São Gabriel. Agora. Ai, que saudade. A nossa proteção está no nome do Senhor. Agora abençoe o alimento com o coração, porque as mãos estão todas amarradas. Amarra as mãos.